Bom, galera, é exatamente isso que vocês estão ouvindo, né? A geração Z, ela é uma geração que deixa muito claro que hoje foge de problemas, de muitas contas, de pagar muitas coisas e prefere ter uma vida muito mais liberta, uma vida muito mais livre, sem tantas contas para pagar. Então, o que significa tudo isso? É o que eu falo sempre aqui no canal. Geração Z, muitos, na grande maioria, não quer ter filhos, né? É lógico que tem uma quantidade que quer, mas talvez muito menor do que a quantidade que não quer, né? Tanto a geração Z quanto a geração Alpha será do mesmo jeito. Muitos dos millennials, né, que é da minha geração, que é a geração Y também, não teve interesse de ter filhos, porque acaba sendo sim uma grande responsabilidade. A gente vê aí através dos nossos pais de como que funciona toda a vida de uma pessoa que tem filhos. Então, o que tem a ver tudo isso com os imóveis? Tem tudo a ver, né? Com uma família menor, uma família mais enxuta, os imóveis grandes eles podem ter aí os seus dias contados, né? Principalmente imóveis antigos, imóveis, apartamentos grandes. Vocês encontram vários desses tipos de apartamentos aí no Rio de Janeiro, em Santos, Florianópolis, imóveis com aquela planta muito antiga, com cômodos muito grandes, porque naquela época a família era muito cheia, né? Uma família brasileira, ou até família global mesmo, melhor dizendo, era uma família que tinha aí cerca de 3 filhos, 4 filhos. Hoje a média é de 1,5 filho, então uns com 2, outros com 1, constitui essa família aí, vamos se dizer, com 1,5 filho. E a tendência é só diminuir, a tendência é chegar a 1 filho somente daqui a alguns anos, talvez uns 50, 60 anos, possa ser que chegue nesse patamar aí de somente 1 filho por família. Então está diminuindo, e isso daí ele impacta bastante em situação de imóveis, porque hoje os imóveis, na sua grande maioria, estão sendo construídos com um cômodo muito menor, uma metragem muito menor. Não é à toa que vocês encontram vários imóveis sendo construídos aí em áreas nobres, principalmente, que é o tipo do público que evita realmente ter o filho, né? Esse público mais rico. O público mais rico ele tem essa tendência de liberdade, de viajar e de ter uma vida muito mais nômade, né, para a maioria dos casos. E esse tipo de perfil é o perfil que as construtoras estão já se planejando a ter uma diferença na construção dos imóveis, né? Imóveis muito menores. Então vocês encontram hoje facilmente aí imóveis de 18 metros quadrados, 15 metros quadrados nesses lugares, por causa que realmente o público hoje mostra que a família vai ser muito menor no futuro, e o mercado imobiliário que não esteja fazendo isso, construindo imóveis pequenos ou até os imóveis antigos, eles estão com um sério risco de ficar parados, porque eles são imóveis caros na sua grande maioria, e esses imóveis com certeza eles vão ficar parados por causa que são imóveis caros, grandes, e não são o perfil aí da nova geração. A geração Z, ela mostra, né? Eu falo geração Z porque é a geração da vez, né? É a geração hoje aí, nascidos entre 97 a 2010, que tem mais ou menos entre 15 até 28 anos de idade. É a geração que está na principal parte dos empregos, do trabalho. Então é lógico que a gente fala mais da geração Z do que da geração Millennials, que é uma geração talvez que hoje já está um pouco mais velha, talvez, né, de 30 e poucos anos para mais, né? Essa é a tendência do Millennial. E da geração Z é uma geração que está muito mais aí na linha de frente dos trabalhos, e muitos, né, até vêm aqui no canal falar assim: mas você está falando besteira, a geração Z ela quer sim ter família, você fala que a geração Z é desapegada de tudo, e não é bem assim. Tudo bem, existe, igual eu falei, existe sim a parte das pessoas que não tem aquele interesse de viver sozinho e quer ter uma família normalmente, como qualquer outra, como qualquer família tradicional antiga, mas a grande maioria sim quer uma vida muito mais minimalista em todos os sentidos, né? Em custo de vida, em estilo de vida, em a parte social também. A parte social seria isso, uma vida muito mais solitária, né? Talvez
Para muitos isso soa como uma coisa ruim, mas na verdade para mim é uma coisa excelente, né? Você consegue ter muito mais liberdade para poder fazer o que você bem entende, ir para onde você deseja, o seu dinheiro acaba rendendo muito mais, então tudo isso são coisas muito importantes. E esse vídeo, como ele é um vídeo voltado mais para essa parte do mercado imobiliário, é lógico que não tem como ser diferente, né? Falar sobre isso, sobre a tendência que o mercado imobiliário ele vai ser completamente diferente nos próximos anos, né? As gerações anteriores, igual eu falei, foram gerações que se preocuparam muito com o apartamento grande, casas grandes, espaçosas. Não é à toa que vocês encontram muito isso no interior, né? Casas muito grandes, e no litoral vocês encontram apartamentos muito grandes. Em cidades pequenas de interior, os prédios que estão sendo construídos já são prédios, até em uma grande maioria, prédios muito bem adaptados à nova geração, com apartamentos pequenos, né? Apartamento kitnet ou loft ou estúdio, depende de onde você esteja, é chamado de uma maneira diferente, e com 22, 24 metros quadrados, isso já é para atender uma geração mais recente, uma geração que se preocupa mais com a localidade do que com o tamanho do imóvel. E como a gente está falando de uma geração que não quer ter filhos, na sua grande maioria, então acaba sendo imóveis muito menores, né, mas com muito mais requinte, digamos, tecnologia já embutida dentro dele, e também com uma localidade muito boa, e tentando ter um preço equilibrado também, né, que é muito importante hoje em dia, né? O preço sempre vai ser muito importante, e hoje, com toda a dificuldade que está acontecendo, isso também acaba sendo um grande fator para a geração Z não comprar imóveis, por causa que está muito difícil para você comprar imóvel. Muitos se queixam, né, da situação que a gente está passando, e com certeza quando o imóvel, olha só, barulho, né, em qualquer lugar do Brasil a gente vai ver esse tipo de perfil, né? Nada são flores nessa vida, uma musiquinha de péssima qualidade, mas tudo bem. Então eu acredito que os imóveis eles serão completamente diferentes no futuro, por causa dos gostos da geração Z e das prioridades que a geração Z e geração Alpha tem. Um pouco a ver com a influência de outros países, né? No Japão nós temos aquelas cápsulas, na Coreia do Sul, então existem muitos países que priorizam, né, esse ambiente mais tecnológico, menor, com um preço talvez mais equilibrado, vamos se dizer, né? Tem lugares que se aproveitam, mesmo com tamanho minúsculo, o imóvel é muito caro, né? Mas pela localização talvez isso acaba meio que, entre aspas, justificando o injustificável, né? Que é cobrar caro por um lugar muito pequeno. Mas no Brasil, igual áreas bem nobres de São Paulo aí, né? Regiões muito boas, Jardim Europa, Moema, Vila Olímpia, com imóveis caríssimos, né? Muito pequenos, mas com uma grande demanda de pessoas querendo comprar, porque uma grande procura que é de pessoas querendo comprar, por causa que o imóvel ele fica num lugar estrategicamente muito bom para trabalho, um lugar lindíssimo, né? Uma área nobre de São Paulo. Então a geração Z prefere muito mais comprar um imóvel numa área dessa, bem pequenininho, do que morar às vezes numa área mais, digamos, periférica, e com imóvel bem maior, né? Mas pagando vai praticamente o mesmo preço. Então prefere o tamanho mais enxuto, porém num lugar muito menor. E tudo isso tem principalmente a ver com as escolhas que a geração Z ela está priorizando para o futuro. Isso aí para mim tem tudo a ver mesmo, por causa que hoje a geração Z ela prioriza muito mais você ter aí, digamos, uma localização boa, né? E por não ter muitos filhos ou até não ter filhos, o local acaba sendo de menos. Você não precisa arrumar um imóvel tão grande assim, e isso também acaba sendo bem ruim para muitas coisas que eu falo aqui bastante no canal, né? Tanto as empresas que hoje estão preocupadíssimas porque por não ter tanta gente nascendo, faltará, né, em grande escala, mão de obra para o futuro. Isso aí é uma tendência, algo que não tem mais como fugir, né, com as escolhas aí ocidentais. Não é só coisa do Brasil, isso é coisa do mundo todo, né? Pessoas aí de Espanha, Portugal, França, Alemanha, Suíça,
Escandinávia, Áustria não querem mais, né, ter filhos. Por isso que eu até fiz um vídeo, acho que foi ontem ou anteontem, falando sobre o islamismo, né, que é a religião que deve sim ser a maior aí do mundo nos próximos 20, 30 anos, com certeza. Isso aí para mim é quase uma certeza, e que é sim uma cultura com muitos filhos, 4, 5, 6 filhos, e eles devem sim ser muito marcantes no Ocidente também. Então deve ter muitas mudanças aí no futuro em relação principalmente à cultura oriental. Deve revolucionar o mundo, com certeza. Mas voltando ao assunto da moradia, a tendência é sim, geração Z, comprar imóveis bem pequenos, ou até mesmo não comprar imóveis, porque acaba não sendo uma prioridade. A prioridade da geração Z é sim investir o dinheiro em outras coisas e acabar vivendo uma vida muito mais nômade, muito mais livre, sem filhos, né, sem compromisso, e isso impacta completamente aí com o mercado imobiliário. Beleza, galera? Então deixe seu comentário sobre esse assunto. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo, deixar um hype aí se for possível, e se quiser ajudar o nosso trabalho, aqui na descrição tem as formas para ajudar o nosso canal, beleza? Até a próxima e valeu!